Tanto quanto comercial, né? Eu acho que vale a pena elucidar aqui nessa discussão os tipos de inteligências artificiais, um pouco da evolução, e também mostrar alguns exemplos de como que ela pode ser útil no nas nossas profissões, nas nossas carreiras, né, obviamente. É importante notar também, né, que a inteligência artificial ela sempre está relacionada, né, considerando o uso profissional, em ganho de produtividade, em ganho de eficiência operativa, né, ganho de escala, principalmente, porque ela sempre vai estar conectada com um tema muito comentado no mercado, que é a hiperautomação, né, as hiperautomações que acontecem de maneiras diversas. Aí essa apresentação ela vai falar um pouco sobre isso, como que a gente transforma, né, os processos de negócio utilizando as diversas inteligências artificiais, né? Eu também destaquei aqui um pouco da inteligência artificial generativa, que todo mundo sofreu aí uma avalanche de comentários, sobretudo quando se fala de GPT, né, que é a inteligência artificial treinada generativa. Aí, para começar, eu trouxe dois tópicos, né, me apresentando rapidamente, você já fez essa apresentação, agradeço, né, me chamo Carlos, e venho trabalhando com estratégia de dados, né, inteligência artificial ao longo da minha carreira toda, sobretudo bastante foco no setor, né, financeiro, né, saúde também, com algumas experiências em healthcare, e nas universidades. Então, trazendo dois tópicos para a gente ter essa breve discussão sobre a inteligência artificial. Primeiro, um pouco de história evolutiva das IAs, um pouco de diferenciação para a gente aprender um pouco mais sobre como que eu compreendo as diversas inteligências artificiais que existem hoje no mundo e como que a gente pode considerá-las nos diversos processos, né? Se a gente imaginar os diversos processos médicos, os diversos processos clínicos, há a possibilidade de utilizar diversos tipos de inteligências artificiais em cada ponto desses processos. E depois o segundo tópico, né, reimaginando os serviços de saúde, são alguns exemplos de como que a gente pode reimaginar, né, os hospitais, reimaginar o sistema de saúde, utilizando não só inteligências artificiais, mas uma coleção de infraestrutura, arquiteturas combinadas com algoritmos de alta performance, e, obviamente, trazendo benefícios, né, para o profissional de saúde, mas também para o paciente, para o cliente que usa o sistema de saúde. Então, vamos começar um pouco da história evolutiva da IA e diferenciação. Quando a gente olha, né, falando da história evolutiva da inteligência artificial, é um cenário muito, muito interessante, sobretudo quando a gente olha o começo da inteligência artificial, que começou lá em 1950, quando ainda Alan Turing introduziu o primeiro teste de Turing para comprovar que um computador poderia pensar. Quando a gente pensa no teste de Turing, ele criou uma máquina que, se fosse percebida como um ser humano respondendo outro ser humano, desde que você não conhecesse o local que estava esse dispositivo eletrônico, que era o computador, passava-se pelo teste de Turing. Então, para ele, uma máquina inteligente era aquela que passava despercebida ao responder um ser humano e que não houvesse a percepção de que fosse um computador. Então, esse foi um primeiro teste, né, em 1950. Quando a gente evolui mais, você vê que de 1950 a 1959 começou a surgir os primeiros termos que hoje já são bastante comuns para quem estuda muito a parte de inteligência artificial, que é o tema de redes neurais, né, que nada mais é do que você transportar, né, o mecanismo de compreensão do ser humano neural para um computador de silício. Então, em 1951 foi construída a primeira rede neural artificial que trouxe ali, né, o perceptron, que é um dos componentes principais quando a gente fala de aprendizado de máquina, que surgiu ali em 1959. O perceptron é como se fosse o fragmento menor, né, que permite com que uma máquina possa aprender. Nos humanos, né, os doutores podem falar muito melhor do que eu, nos humanos você tem esse perceptron representado por uma célula, né, um fragmento de armazenagem de memória humano, mas no computador a gente tem um ponto estatístico que guarda essa informação do ponto de vista de pesos e medidas.
Por isso que a gente diz que a máquina pode aprender, porque você pode trazer ali todos os pesos e medidas configuráveis do ponto de vista de um algoritmo, de um programa. Então, evoluindo, a gente dá um salto aqui para 1964 a 1969, aonde surgiram conceitos que são usados até hoje, eles são estendidos, inclusive, para a IA generativa, que chama-se ChatGPT, né, que todo mundo conhece, que é o processamento de linguagem natural. Desde 64 já se estuda uma forma de o ser humano conversar com o computador sem precisar saber programar ou sem precisar saber comandos específicos. Então, o programas de processamento de linguagem natural, ele evoluiu, né, bastante. Alguns temas muito importantes, né, que surgiram nesse período, né, um algoritmo muito conhecido, tá, muito conhecido, chamado backpropagation. O que ele faz? Esse algoritmo ele foi desenvolvido principalmente pelo cientista que está aqui abaixo, né, o Geoffrey Hinton, que recentemente ganhou um prêmio Nobel, estranhamente na área de física, né, que ele, pelas contribuições que ele fez em inteligência artificial, sobretudo com esse algoritmo de propagação, né, que ajuda as redes neurais a aprenderem de forma mecânica aquilo que é repetitivo, né, o algoritmo de backpropagation para construir as redes neurais artificiais. É como se ele fizesse as redes neurais se lembrarem daquilo que importa, né, como, por exemplo, se lembrarem daquilo que leu, se lembrarem daquilo que você disse para que ela aceitasse como verdade. Então, um algoritmo extremamente conhecido e muito importante, sobretudo quando a gente fala aqui, né, de 1989 agora, de redes neurais convolucionais. Essas são as famosas redes neurais que nos permitem passar por uma catraca de uma empresa e ser reconhecido. Então, a rede neural convolucional, ela usa muito desses argumentos que tem no artigo super famoso e conhecido do Geoffrey Hinton de backpropagation, né, que é propagação da lembrança, né, da máquina. A gente vai um pouquinho mais à frente, 1973, 1984, houve um inverno da AI. Mas o que foi esse inverno? Os cientistas eles ficaram um pouco desapontados por conta da falta de dados. Alguns cientistas utilizaram o termo de inverno da IA, porque todo mundo achava que poderia substituir os algoritmos de backpropagation, poderiam substituir as redes neurais por sim ou não, programas que podem ter outras escolhas, né? Se você acontecer isso, faça aquilo. Aí você tem um programa tradicional. Então, esse inverno durou bastante tempo, de 1973 a 1984, né, o chamado inverno da IA. Em 97, houve um avanço extremamente interessante, né, feito pela IBM, né, a empresa de tecnologia, aonde o Deep Blue venceu Garry Kasparov, um grande mestre de xadrez, né, usando, para vencer esse mestre de xadrez humano, usando os dois recursos principais, redes convolucionais, para poder enxergar o tabuleiro de xadrez, e o algoritmo backpropagation, para poder fazer os movimentos assim que a máquina enxergasse as peças no tabuleiro de xadrez. Então, isso ganhou muita força, porque foi uma prova prática de como que você usa a rede neural convolucional para enxergar o xadrez, e o algoritmo de backpropagation para poder mover as peças e se lembrar dos movimentos mais importantes. Isso trouxe uma nova força para a IA, e aí veio todas as outras evoluções que a gente pode citar, como, por exemplo, o modelo de linguagem probabilística, né, onde você traz aqui agora sensores bastante conhecidos nos carros, né, onde ele avisa para você se está encostando muito, se está muito perto, se está muito longe, os sensores baseados em linguagem probabilística neural, e evoluindo depois para ImageNet, né, por exemplo, que é onde você tem as diversas figuras, onde a gente treina as redes neurais convolucionais para reconhecer imagens. Até hoje ainda é possível você enganar uma rede neural convolucional quando você tira uma foto de um cachorro. Geralmente um cachorrinho branco, pode ser um Lulu da Pomerânia, ou um Spitz alemão olhando para você, e você tira uma foto seguinte, por exemplo, de um muffin de chocolate. Ela ainda tem dificuldades de reconhecer o que é um cachorrinho olhando para cima do que é um muffin de chocolate, né? É uma forma de enganar a inteligência artificial, mesmo com a rede neural convolucional, né? Uma curiosidade, porque ela é baseada em padrões, né? Todos os padrões parecidos para reconhecer o seu rosto quando você destrava seu iPhone, quando você está passando numa catraca, ela te reconhece imediatamente. E aí a evolução ela não parou, né? Os processadores gráficos ganharam muita força, todo mundo já ouviu falar na NVIDIA, né? Uma empresa que constrói placas de vídeo.
né, para poder acelerar o uso da inteligência artificial. Deep Learning também se tornou algo bastante conhecido, sobretudo para reconhecimento de imagens de qualquer tipo, né, que equipa hoje os carros com câmeras superpoderosas, né, para reconhecer pessoas, bicicletas, as faixas, né. Então, Deep Learning é um outro aspecto da inteligência artificial. E aí, por fim, a gente chega em 2019 e 2023, onde houve os lançamentos mais comentados, né, onde a gente tem ali OpenAI, né, uma empresa que se associou à Microsoft agora. Essa empresa, ela trouxe uma tecnologia muito conhecida, que é a inteligência artificial generativa, que é responsável por gerar conteúdos, muito útil. Você viu que a gente falou até agora, né, de tecnologias que não foram feitas para o usuário final, elas foram feitas para desenvolvedores. Mas a inteligência artificial generativa, ela é a inteligência artificial para o usuário final. Hoje, a discussão que a empresa OpenAI está trazendo para o mercado é a construção de uma inteligência artificial generativa no nível de um PhD. Todo mundo vê que a inteligência artificial generativa, ela comete erros, ela traz conteúdos, muitas vezes, não bem referenciados ou não bem explicados. Esse próximo nível da inteligência artificial, ele vai trazer as discussões num nível mais detalhado, num nível mais referenciado, né, com poucas alucinações, né, um termo de mercado, né, quando a gente olha o uso da inteligência artificial generativa, o principal disclaimer de todas as produtoras de GPTs é que ela vai alucinar em algum ponto. Então, a gente tem que ficar sempre atento com as respostas que chegam para nós. Essa breve introdução é para a gente ver como que a inteligência artificial evoluiu ao longo dos tempos, né? A gente tem muita história, muita coisa interessante, né? Os cientistas, eu não citei todos, obviamente, eu trouxe um pouquinho do que Alan Turing contribuiu, o que Geoffrey Hinton também trouxe, o senhor Kunihiko Fushikawa, que também participou e desenvolveu diversas atividades do ponto de vista de redes neurais, e o Ian LeCun, né, cada um desses cientistas com contribuições impressionantes. Né? O Geoffrey Hinton, ele é ex-vice-presidente do Google, e o Ian LeCun, ele é atual presidente de desenvolvimento de inteligência artificial do grupo Meta. Então, pessoal, como eu não estou vendo vocês, se tiver alguma questão, fiquem à vontade. Agora, por que a inteligência artificial ganhou tanta força nos últimos tempos? O primeiro motivo é a explosão do volume de dados. Tudo que a gente usa nas nossas vidas, nós mesmos geramos muitos dados. Se eu estou usando o celular, eu estou gerando dados de voz, de texto, eu estou publicando, eu estou fazendo uma escrita de um artigo. Então, a quantidade de dados ela foi muito benéfica para garantir que a inteligência artificial pudesse ser treinada, né? Muito se fala que a inteligência artificial é muito útil, porém, o que mais importa nesses casos é a qualidade dos dados e a quantidade, né? Quando a gente pensa, né, nos principais ativos das organizações, quando a gente pensa em inteligência artificial, não necessariamente são os algoritmos sofisticados, mas os dados que aquela organização detém. Por isso que a gente vê que muitas empresas como redes sociais, Facebook, né, do grupo Meta, o Instagram, essa nova rede social, TikTok e outras redes sociais, elas valem bilhões de dólares, mas por conta dos dados que elas conseguem acumular. Da mesma forma, a gente pode pensar no setor de saúde, né? O que poderia ser feito com todos os dados existentes dos pacientes, da operação, dos processos e das máquinas, né, que existem no ecossistema de saúde? Então, a quantidade de dados, elas permitem que esses algoritmos sofisticados, eles façam um trabalho bastante importante, como, por exemplo, detecção de doenças pré-existentes, avaliação de anamneses de forma eficaz, automação de processos na rede pública de uma forma geral, reconhecimento de sentimentos do paciente quando ele liga para um hospital, análise de sintomas versus comentários do próprio paciente. Então, os dados são os ativos mais importantes de toda a organização. E junto a isso, obviamente, que o aumento na capacidade de processamento dos computadores, quando a gente pensa em sistemas na nuvem,
Aí a gente pode citar as diversas empresas que se esmeraram ao longo do tempo para produzir equipamentos cada vez mais poderosos, como a Microsoft, a NVIDIA, a Dell, o Google, a AWS, para citar alguns exemplos. Esse trio, ele permite que a inteligência artificial seja bastante poderosa para resolver problemas de negócio. Mas, de fato, como funciona a inteligência artificial quando a gente pensa no nosso imaginário? Primeiro, a inteligência artificial, ela é um processo, ela é uma tecnologia de uso geral. Nesse caso, a gente está trazendo que a IA, apesar de ela ser uma tecnologia de uso geral, ela pode ser amplamente definida como uma tecnologia que pode aprender e produzir comportamento inteligente. Uma vez que a gente traz uma imagem, por exemplo, e passa ela por dentro de um processo de inteligência artificial, ela emite uma saída que tem que ser confirmado por um especialista. Nesse caso, um exemplo de visão computacional. Eu trago uma imagem pulmonar, o especialista observa aquela imagem, verifica a saída da inteligência artificial e confirma se de fato é tuberculose. Esse procedimento ele vai se repetir com diversos tipos de estímulos. Nesse caso, por exemplo, eu estou trazendo uma imagem que para nós humanos é muito comum a gente entender que são crianças brincando. Mas é um progresso enorme quando você vê um computador dizendo que são 4 crianças brincando com uma bola. O esforço matemático que o computador faz para reconhecer essas 4 crianças brincando com uma bola é absurdo e exige um poder computacional também de nível absurdo. Então, se você vai usar uma inteligência artificial, você vai ensiná-la a reconhecer aquilo que de fato é. E também vai ensiná-la a reconhecer aquilo que de fato não é, falando de visão computacional. Aí você vai testando, por exemplo, num caso, um clipe de áudio. Ele vai reconhecer o que está sendo dito e vai escrever de fato aquilo que está acontecendo. Ele está reconhecendo a fala. Então você viu que a IA ela pode reconhecer imagens, reconhecer objetos dentro da imagem, reconhecer a fala dentro dos clipes de áudio, e ela vai aprendendo, inclusive, a traduzir tudo aquilo que você precisa. Quando a gente pensa nos modelos de IA generativa, por exemplo, eles traduzem para mais de 80 línguas de forma automática e com uma precisão de 99%, por exemplo. Então você pode usar a IA em diversos contextos. Nesse caso, a gente está querendo entender como que a IA funciona. Uma entrada, né, naquele perceptron que a gente comentou, uma saída, num resultado, né, que é essencialmente uma função estatística, né, a gente chama de função de iniciação, e esse processo ele vai acontecendo em diversas camadas. Né? Todas essas camadas a gente chama de inteligência artificial e aprendizado de máquina, e quanto mais camadas ele tiver, a gente chama de camadas profundas. Por isso que tem a diferenciação, né? Machine Learning é como a máquina aprende. Deep Learning são as diversas camadas profundas nessa estrutura de perceptrons. Essa estrutura, a gente pode imaginar que cada pontinho azul desses são pontos de funções estatísticas ou funções matemáticas, que habilitadas pelo recurso de backpropagation, elas podem aprender ao longo das suas diversas repetições. Então eu ensino quais as imagens que eu quero que ela compreenda. Quem nunca, por exemplo, está usando a internet, você clicou naquelas imagens que diz assim, antes de você prosseguir, diga para mim quantas motos tem nessa foto. Ou antes de você prosseguir, diga quantos ônibus há nessas fotos. O que você está fazendo naquele momento é treinando a inteligência artificial do Google de graça. Você está ensinando ele a reconhecer padrões. É nisso que se baseia a inteligência artificial, considerando aprendizado de máquina e considerando deep learning, né, que são 2 temas bastante comentados. E aí, essa repetição ela vai acontecer em todas essas camadas, né, de funções matemáticas, e você vai confirmando se de fato ela tem razão. Ela disse nesse exemplo que é pneumonia e tuberculose que ela vê naquela foto, e ela vai passar esse mecanismo diversas vezes. Ela vai passar diversas vezes. E você vai confirmar esse padrão até que em algum momento você apresente uma imagem e ela saiba identificar que é uma imagem de um pulmão e que realmente tem uma daquelas doenças que você a ensinou a reconhecer. Isso que eu mostrei para vocês chama-se treinamento por reforço.
Você vai ensinar a inteligência artificial a reconhecer padrões à medida que você também convive com ela. Então, por isso que nunca, né, quando a gente usa uma tecnologia de inteligência artificial, ela deve tomar decisões sozinha. Então, aqui é super relevante comentar que quanto mais conhecimento o profissional tiver daquela área de conhecimento, né, um médico, um advogado, um engenheiro, melhor será o uso da inteligência artificial. Ela nunca vai substituir o ser humano qualificado, mas ela vai acelerar processos de uma maneira incrível, quando ela está bem treinada. Aí a gente vem para uma pesquisa do Gartner, tá? A pesquisa do Gartner está mostrando que até 2024, final, 65% das empresas vão ter implantado tecnologias da IA. E até 2025, 70% dessas empresas, elas terão contratado serviços de transformação de seus modelos de negócio. Então, veja, a empresa que não entender essa cultura, a empresa que não tiver no seu board uma pessoa de tecnologia com conhecimento profundo em como utilizar essa inteligência artificial, como utilizar a combinação de infraestrutura, dados e IA, realmente vai ter dificuldade de ser competitiva, né? Porque você vai ter pouca possibilidade de automatizar processos importantes e obter o que toda empresa quer, né? Que é a eficiência operacional, que é o ganho de produtividade, o ganho de velocidade em tarefas repetitivas e o uso da IA para deixar o trabalho mais acurado, principalmente quando ele envolve análises específicas. E até 2026, né, o Gartner prevê que 1,4 trilhão dessas empresas, né, vão fazer o que se chama de hiperautomação. O que é isso? É você reimaginar os seus negócios. É você reimaginar a tua operação. Onde tem 10 pessoas, você vai trazer uma pessoa muito qualificada para coordenar os robôs, para coordenar as automações, para coordenar o uso da inteligência artificial. Você pode usar o tempo das pessoas para que elas possam liderar a tecnologia, para que elas possam trazer ideias novas para processos que já estão automáticos. Mas toda inteligência artificial baseada em automação, ela precisa de um governante, né? Sempre vai ter que ter uma pessoa muito qualificada, uma área muito qualificada, para poder explorar o potencial dessa tecnologia, né? Essa é uma tendência global. E a gente vê que essa tendência ela é impulsionada pelo volume crescente de dados, pela mudança na dinâmica de mercado, né? Todo mundo está querendo ser mais competitivo, combinar produtos de formas diversas, né? O ambiente operacional ele está volátil, sobretudo quando a gente olha o tema de talento, né? É muito difícil você ter a quantidade de talentos específicas numa organização, é difícil você atender regulações que estão sempre mudando, e se você usar a tecnologia como um motor de aceleração, isso pode ser mais atendido, né? E, obviamente, né, os avanços tecnológicos muito evoluídos. Hoje se fala toda empresa, ela é uma empresa de dados. Ela não é uma empresa simplesmente de produtos específicos. Toda empresa é uma empresa de dados. Quando a gente olha o que está escrito, né, no disclaimer das empresas como Visa, Mastercard, Serasa, por exemplo, e alguns hospitais chineses, eles também se identificam como um tipo de empresa que chama-se data-driven, empresas direcionadas por dados, né? Então, os avanços tecnológicos levam também a um novo paradigma para as organizações. Então, o que a gente falou até aqui, né, sobre inteligência artificial? A gente falou que inteligência artificial ela é um grande guarda-chuva, né, que guarda diversos tipos de inteligências artificiais e tem diversos subcampos. Eu destaquei os 3 principais, tá? Apesar de existirem diversos outros. Eu destaquei o aprendizado de máquina, né, o machine learning, que é um subcampo da IA focado na construção de sistemas que melhoram automaticamente seu desempenho ao longo do tempo. Eles têm capacidades de aprender, né, com você. As formas que ele pode aprender podem ser por reforço, podem ser uma forma de aprendizado também por supervisionada, né, que você vai supervisionar a operação, e pode ser também aquela forma não supervisionada, onde ele aprende sozinho. São 3 maneiras distintas, né, de aprender. Deep Learning é uma técnica que traz no seu coração as técnicas de Machine Learning, só que ele é baseado em várias camadas, né, como sendo esse conjunto de perceptron que eu coloquei aqui, né, as representações aqui. Então, Deep Learning você vai ver muito, por exemplo, em tecnologias como reconhecimento de imagens, reconhecimento de objetos, reconhecimento de distância, né, os carros que eles têm aqueles sensores que aceleram e freiam, os sensores que a gente chama de sensores LiDAR, que são sensores que medem espaço físico para poder estacionar um carro sozinho,
Então, Deep Learning é bastante usado para IA, inteligência artificial de uso crítico, né? E você vê que esses dois tipos, né, Machine Learning e Deep Learning, eles são os tipos usados para cientistas de dados. Aqui você vai usar, mas requer um nível de desenvolvimento mais alto. Você precisa desenvolver programas, você precisa entender bastante a matemática por trás de todos esses algoritmos, que são diversos, né? Para citar alguns exemplos, tem o algoritmo de regressão linear, tem algoritmo, por exemplo, de clusterização, algoritmos, por exemplo, de criação de grupos específicos, os K vizinhos, né? Tem muita estatística aqui, por isso que ele não é especificamente para o usuário final. Ele entrega produtos para o usuário final, mas ele não foi feito especificamente para o usuário final. Mas a IA generativa é a IA que está disponível, que requer menos desenvolvimento, e está disponível para o usuário final em alguns casos. Eu acho que vale ressaltar aqui que, apesar de todo mundo, né, falar de IA generativa, eu destaquei para vocês um pouco dos outros tipos de IAs, é super interessante que a gente pode combinar o potencial de todas elas. Eu posso trazer um recurso construído com Machine Learning, como, por exemplo, é o caso, eu quero pegar uma população de pacientes que teve determinado tipo de sintoma e usar Machine Learning para poder descrever qual que é a tendência dentro daquela população, se é uma tendência de melhoria, pioria, eu quero encontrar ali um caminho, mas eu vou usar Machine Learning e não IA generativa. Mas por quê? Porque Machine Learning é muito bom para você descobrir aspectos matemáticos, mas a IA generativa ela é muito boa para fazer descritivos. Então você combina as duas forças, né, da Machine Learning com a IA generativa. O que é interessante comentar é que muitas vezes os processos eles são bastante complexos e a diferenciação do uso dessas tecnologias é que vai fazer a diferença na sua performance, nos resultados que você vai obter. Então já se fala muito em você ter aqui, né, as diversas IAs drivando uma empresa inteira. O desafio é você combiná-las, né, por processo. E aqui mais um pouco, né, que embora a IA generativa ela esteja recebendo toda a atenção, todo mundo falando de chat GPT, falando de IA generativa, o que ela pode fazer, aqui alguns exemplos de como você pode combinar, né? Você pode trazer aquela parte administrativa dos hospitais e fazer sugestões para os pacientes para que eles possam manter a saúde. Baseando-se nas finanças do seu paciente, você pode oferecer outros tipos de tratamentos mais sofisticados. Baseando-se, por exemplo, né, na conversa que o seu paciente teve pelo telefone, você pode perceber se ele de fato está satisfeito, se você pode fazer algo para poder retê-lo, no caso de hospitais privados, e no caso do hospital público, você pode melhorar o serviço, né? Então, essa combinação ela está distribuída em todos os canais. Quando a gente olha as empresas, a gente pensa na empresa como uma máquina. Se eu olhar essa empresa de cima, a minha principal ideia como especialista em dados e IA é como você pode automatizar o máximo possível, como que você transforma aquela máquina chamada empresa em uma máquina de inteligência, uma máquina de IA, para que aqueles processos repetitivos sejam feitos por robôs, não por pessoas, só que governado por pessoas. Então, fica aqui, né, um exemplo, né? Aqui são os diversos, tá? As diversas funcionalidades que tem uma IA generativa. Ela é muito boa em fazer resumos. Imagina que você tem muitos contratos, muitas informações que você quer tirar, o que de fato importa daqueles documentos. Então, ela resume isso para você de maneira espetacular, porque você está direcionando o motor de atenção daquela inteligência artificial generativa para um grupo de documentos específico. Quando você quer recuperar informações, eu tenho 300 mil arquivos de pacientes, mas eu quero recuperar aquela informação que vai me permitir fazer um diagnóstico melhor. Eu posso usar, inclusive, a IA generativa para fazer buscas, além de transformar as informações que eu preciso. Eu quero escrever, por exemplo, um memorando. Ela traz o componente de escrita para você também muito potente. Então, aqui tem muitas características interessantes, né, da IA generativa que a gente pode estruturar de acordo com o processo que você quer responder. Por exemplo, um projeto recente que eu fiz no setor de saúde foi atender uma área de diagnósticos clínicos, onde o doutor que estava buscando essa ajuda, ele gostaria de ter uma tecnologia que, ao mesmo tempo que ele pegasse a anamnese, ele gostaria que a IA respondesse para ele quais são os possíveis tratamentos. Ele gostaria de acelerar a forma com que ele atendia pacientes. Então, você veja, esse movimento de os médicos
e outros profissionais quererem encontrar respostas naquilo que é caótico, né, aquela quantidade enorme de informações, está se tornando um padrão. Aí vem um repensar, né? Em alguns países, como a China, já evoluiu bastante no conceito de hospitais sem pacientes. O paciente iria ao hospital em momentos muito críticos. Para todos os outros tipos de interações, iriam utilizar a inteligência artificial para fazer essa primeira abordagem. Então, aqui esse slide é muito descritivo e fala sobre os diversos funcionalidades que uma IA generativa pode ter. Só que é super interessante notar, tá? Esse slide aqui ele está trazendo uma informação que tem diversos modelos de IA generativa. A gente conhece muito um que se chama ChatGPT da OpenAI. Só que existem outros. Existe o modelo da Meta, né, falando que ele é um modelo público, todo mundo pode acessar, todo mundo pode perguntar. Tem o Bard, né, que é outro modelo, é do Google. Para a fundação privada tem o Mosaic, que é um outro modelo. E note que cada um desses modelos ele tem uma utilização. Nem todos os modelos eu posso subir documentos privados, né? Tem sempre um tema importante a ser tratado, que é o tema de governança de dados, né? Como é que você seleciona os modelos que servem para o seu propósito, para o seu processo de negócio, mas que você garanta que aquele modelo ele é seguro para que os dados não vazem, observando, por exemplo, privacidade, segurança da informação, segurança do paciente, segurança dos dados médicos. Eu trouxe esse slide para mostrar para vocês, eu acho que o principal conceito é, há modelos de fundação pública, que eu posso usar na internet agora mesmo, há modelos de fundação privada, que eu posso levar para dentro da minha empresa, eu posso incorporar alguns desses modelos dentro de aplicativos médicos, por exemplo, no sistema de atendimento do hospital, eu posso embarcar diversos modelos aqui de IA generativa, com finalidades muito específicas. Eu posso trazer modelos que já estão treinados para responder a questões médicas, é o caso do modelo, por exemplo, do Google Gemini 1.5, ele já está treinado em questões médicas muito mais eficiente que os demais, e eu posso também treinar sob medida. Eu quero, por exemplo, treinar um modelo numa patologia muito específica e poder fazer pesquisas, encontrar relações que são difíceis de fazer a olho nu e criar pesquisas de fato relevantes. E eu tenho os modelos construídos sob medidas. Eu acho que é super interessante comentar também, né, que quando você treina um modelo e quando você constrói um sob medida, é altamente custoso, é muito caro, exige muita infraestrutura, exige muitos equipamentos que a gente muitas vezes não tem disposição. Pegar um caso recente, né, o modelo treinado pela Bloomberg, ele levou em torno de 6 meses e custou mais de 3 milhões de dólares, por exemplo, onde a Bloomberg treinou o modelo para poder responder com base nos dados internos da própria corporação, cruzado com dados externos. Mas foi um modelo de bom sucesso, né, para o mercado. Então, esse slide também é um bom para a gente poder entender. Agora, quantos modelos de IA generativa existem no mundo? Mais de 1 milhão. Não? A gente ouve falar só do ChatGPT, mas tem mais de 1 milhão de modelos. Inclusive, existem modelos sem custo. Existem modelos que eu posso usar no modelo open source. Né? Eu posso trazer, por exemplo, para o setor público, um modelo muito bom para poder fazer, por exemplo, anamnese, transcrição de anamnese. Ou trazer um modelo muito bom para poder me dar uma qualidade visual, de respostas visuais para imagens, como, por exemplo, raio-x. E esses modelos estão disponíveis, por exemplo, nesse hub, né, de conexão, que é o Hugging Face, que tem diversos tipos de modelos que podem ser acessados com ferramentas como Python, usando outras bibliotecas como NumPy e outras. Mas é importante saber, né, todos os modelos que existem, eles têm ali as suas diversas especialidades, eles foram treinados para especialidades distintas. E, por fim, um breve descritivo, né, para a gente aprender. A gente viu um pouco sobre inteligência artificial, a gente sabe que hoje o mundo é digital e existe uma forma de a gente reimaginar esse potencial da IA no setor de saúde. Então, cada vez mais, né, focado no consumidor, como é que você pode usar essa inteligência artificial para atender melhor, para ser mais rápido, ser mais acurado, mas, obviamente, sempre garantindo a questão de segurança. Como é que você hoje também pode trazer os conjuntos de dados integrados? A gente comentou, a IA é super importante. Existem algoritmos que eles precisam de uma quantidade de dados pequena para funcionar.
Mas existem algoritmos mais sofisticados que eles precisam de integração de dados, né? O primeiro passo é pensar em como que eu organizo os dados para ser utilizados nessa jornada da IA. Como que eu uso? Eu posso prever demandas, eu posso prever eficiência na cadeia de suprimentos em hospitais, eu posso fazer automações com robótica, eu posso trazer inteligência artificial e realidade aumentada. Muitas vezes a gente usa a inteligência artificial conectada com gêmeos digitais para poder fazer treinamentos, por exemplo, cirúrgicos. Eu posso, enquanto um doutor me ensina uma cirurgia, uma inteligência artificial, ela anota, ela destaca, ela demonstra os principais pontos. O aluno ele tem muito mais recurso para usar do ponto de vista do aprendizado. E o médico, o professor, no caso de uma cirurgia assistida, ele tem diversos equipamentos para poder também refinar a sua abordagem e melhorar a forma com que ele dissemina o conhecimento. Integridade algorítmica, né, e análise preditiva, eu acho que o tema integridade, ele se aplica também aos dados, aonde você tem sempre que tomar o cuidado, né, não só da quantidade, mas da qualidade dos dados, para que a IA aprenda de fato o que você quer. Veja o caso, né, quando você faz uma pergunta curta para um chat GPT, ele também te responde de maneira mais curta. Quando você detalha, ele vai usar um pouco mais de tokens, um pouco mais de detalhe para te trazer aquela informação. Então, tudo que a gente vai fazer e pensar quando usa a inteligência artificial é como é o dado, como é a qualidade desse dado, o que eu quero com essa qualidade, o que eu quero com esse conteúdo, né, para a gente poder aplicar essa integridade algorítmica, né, e integridade dos dados. E a gente tem outras aplicações, como, por exemplo, todos os cuidados remotos, né, a gente pode embarcar as diversas inteligências artificiais nos equipamentos, nos diversos sensores, né. Quando a gente pensa no uso da IA, a gente sabe que elas estão suportadas pelas diversas empresas de tecnologia, né, como Apple, como Google, como a Microsoft, como, por exemplo, a Salesforce, né, e todas as outras empresas que a gente sabe que têm equipamentos, devices e tecnologia, para poder trazer, né, os aspectos mais operacionais sendo resolvidos pela inteligência artificial, né. Isso aqui é algo que não vai parar, algo que tende a evoluir, e a gente sabe que esses novos modelos de atendimento estão sendo habilitados por essas tecnologias. Qual que é a ideia, né? Você melhorar a experiência do paciente e melhorar a experiência do médico. A gente sabe que no Brasil há um terreno extremamente fértil para a gente poder aplicar todas essas tecnologias. A gente sabe que muitos países já estão na frente na questão de uso da tecnologia para atendimento médico, né? E usa isso de forma bastante ampla. Então, a gente está buscando, com a tecnologia, atender aos diversos modelos de negócio, mas precisamos ter sempre em mente, né, que as empresas, elas vão usar essas tecnologias, mas precisam ter as pessoas corretas, né, para poder automatizar esses processos, né, sempre com olhar de segurança, né, governança de dados e o uso das diversas tecnologias em cada parte dos processos organizacionais. E, obviamente, muitas oportunidades, né, no aspecto de atendimento virtual, da prevenção de doenças até o parto, né, com cuidados virtuais, telediagnósticos, autoatendimento do paciente, é infinito, né, as formas com que a gente pensa o uso dessas tecnologias, mas com o paciente no centro, obviamente. Nas empresas de outras indústrias, o que se fala hoje é as empresas elas sempre vão prezar pelo uso seguro da tecnologia. Isso já está se tornando um ativo muito interessante e que garante também a retenção dos próprios funcionários. Existem empresas que já estão preocupadas em como que eles habilitam essas organizações para que elas sejam vistas como modernas e conseguir atrair os novos talentos. As pessoas mais jovens, muitas vezes, elas veem o uso da tecnologia como um ativo, algo importante. Então, muitas vezes, se a gente comparar, fazendo um exemplo com o setor bancário, dificilmente você vai ver um jovem querendo ir trabalhar num banco público, porque ele sabe que lá não vai ter as tecnologias para que ele possa também desempenhar melhor o trabalho dele. A tecnologia está sendo vista como um ativo competitivo, inclusive na atração de talentos. E aqui no setor de saúde não é diferente. Muitas vezes, um bom serviço ele vai ser compreendido ou ser percebido pelo cliente, e a tecnologia pode ajudar nessa percepção também, além de outros temas que a gente falou. Essas 9 tecnologias, elas são cruciais, elas são as mais importantes quando a gente pensa em uso
em qualquer indústria. Primeiro, a gente conheceu um pouco da inteligência artificial. Elas estão embarcadas em diversos aplicativos. E depois, o uso da nuvem. O uso da nuvem é super importante ressaltar que ele vai habilitar tudo que é automação, vai habilitar tudo que é funcionalidade. E aí vem, por exemplo, o processamento de linguagem natural, que a gente viu no meio dos modelos generativos AIs, né? O aprendizado de máquina, os aplicativos mobiles, né? Cada vez mais o celular, o smartphone desempenhando um papel super importante, né, na vida de todo mundo. Aqueles equipamentos que são contactless, né, que são transmissíveis, como os sensores que você pode trazer para poder monitorar o paciente. Realidade virtual, robótica e automação. Essas 9 tecnologias juntas, elas trazem aí um amplo espectro de uso, que é interessante aí a gente cada vez mais se interessar e saber conectá-las, né, no nosso dia a dia. É algo que, como a gente comentou, né, alguns países estão bastante avançados no uso e integração desses componentes, mas a gente tem bastante espaço aqui no nosso país para poder utilizá-los, né? Essa foi uma apresentação, pessoal, uma apresentação, um overview. Obviamente, para cada tema que eu trouxe aqui para a gente falar, eles podem se estender, a gente pode trazer demonstrações, pode trazer exemplos de uso prático, obviamente, né, mas também deixo esse espaço aqui para vocês perguntarem. Agradeço a atenção de vocês. Foi, para mim, um prazer estar aqui conversando com vocês aí sobre esses temas.